foi uma das principais catástrofes que registámos no país, uma vez que era a principal mancha florestal pública do Estado, que atravessa vários concelhos, que tem uma história e uma identidade muito próxima desta região, uma vez que muitas das vivências que se fizeram ao longo de várias centenas de anos tiveram sempre associados a esta identidade histórica, não é? É importante enquadrar a perda que representou este incêndio também do ponto de vista da identidade, da história, daquilo que representa o Pinhal de Leiria, por exemplo, na epopeia dos descobrimentos, a importância que representa também economicamente para o atual ICNF e para tudo aquilo que foi o Estado a explorar a mata e toda aquela produção económica para fins industriais. E, portanto, nós estamos a falar de uma unidade de negócio gigantesca que o país tinha e que o Estado tinha a responsabilidade de fazer a sua gestão, manutenção, reposição ao longo de anos. O incêndio de 2017 representa uma machadada muito grande naquilo que é a nossa identidade. Vai haver gerações de jovens, de crianças que nunca irão conhecer o Pinhal de Leiria como as gerações antigas conheceram e que estavam habituadas a viver não só nos piqueniques, nos passeios, na interação com a limpeza das matas, com a atividade económica que resultava de tudo o que tem a ver com esta parte florestal. Portanto, há uma geração que vai perder toda essa história e que só daqui a 30 anos, 40 anos é que vão conhecer um pinhal que nunca será igual àquele que ardeu. Portanto, há aqui uma perda de memória e de história muito relevante. Há também um prejuízo ambiental muito grande, existia um ecossistema próprio naquela mata, naquelas matas, e que tinha uma dimensão muito relevante do ponto de vista da diversidade e que agora está a ser reposta e que vai demorar também muito tempo a corrigir. Com a plantação do Pinhal de Leiria, como teve na sua origem histórica, tinha preocupações também de combate à erosão, às alterações climáticas, e hoje ainda é mais importante ter uma mancha florestal, não só para tornar as nossas cidades muito mais frescas, muito mais protegidas e, naturalmente, a cidade de Leiria, que fica a sul do Pinhal de Leiria, uma vez que tem predominâncias de ventos de norte para sul, toda a mancha florestal representava também uma barreira daquilo que era o ambiente, os ventos, as brisas, e isso tem efeitos na cidade. Hoje a cidade tem um ambiente de umidade muito maior, muito mais sujeita a cheiros, muito mais sujeitas a outro tipo de ambiente natural e climático que resulta da eliminação do que era uma barreira arbórea. Do ponto de vista daquilo que é também a estratégia relativamente a este tipo de área, é uma área que é de investimento público, é o Estado português que tem a responsabilidade de fazer a sua reflorestação. O que a Câmara de Leiria fez foi, perante tantos talhões que arderam, encontrar um primeiro talhão para podermos ser a Câmara a fazer o seu exercício de replantação, ou de replantação ou de plantação espontânea daquilo que era o antigo pinhal. E aceitámos, ou desafiámos o ICNF a passar esse talhão para a nossa responsabilidade, porque sabemos que um projeto colaborativo com a comunidade, com a sociedade civil, com o associativismo, com as empresas, no que diz respeito à responsabilidade social, ambiental das empresas, seria um desafio para nós envolver muitas das pessoas da terra, mas também que têm uma preocupação com a floresta e com o ambiente a fazer este trabalho. E tem sido um sucesso, porque tivemos grandes multinacionais estrangeiras, estou-me a lembrar da Nestlé, estou-me a lembrar da Galp, estou-me a lembrar de próprias instituições públicas, como a Força Aérea, mobilizaram os seus recursos em operações de plantação, mas também de team building, ou seja, transformámos aquilo que era uma adversidade numa oportunidade, fazendo então esta plantação com a colaboração da sociedade civil, das empresas e construindo assim também um novo conceito de participação cívica.
A primeira opção é sempre a reflorestação natural, é essa que tem sido a nossa aposta, é também esta a estratégia que o ICNF tem seguido. Depois a plantação de árvores autóctones, nomeadamente o pinheiro bravo, que é a espécie tradicional, mas depois também nas intervenções mais próximas da Lagoa da Hervedeira, com quem local que faz fronteira com os Talhões, algumas espécies ripícolas para conseguir equilibrar o ecossistema. E portanto esse tipo de esforço de fazer uma plantação que seja eficaz, que tenha resultados, para que não haja uma mortalidade muito grande na plantação, obriga a um cuidado muito grande em fazer este tipo de plantação. Daí que muitas destas atividades são acompanhadas por engenheiros florestais, são acompanhadas por empresas da especialidade, que preparam o terreno para que as pessoas voluntárias que participam a façam de uma maneira responsável e ao mesmo tempo eficaz. É muito importante que os portugueses, também as pessoas, sobretudo as pessoas da região, entendam que isto é uma obra que vai demorar dezenas de anos a recuperar, portanto é preciso ter alguma paciência. A primeira estratégia é a reflorestação natural, é o próprio pinhal a crescer em virtude daquilo que era o seu histórico. Para isso é necessário fazer as operações de eliminação daquilo que são as árvores que concorrem com o crescimento natural dos pinheiros, e esse tipo onde se destaca a acácia, mas outro tipo de árvores. Portanto esse trabalho de conseguir criar condições para que as árvores possam crescer em segurança é também uma atividade que temos que manter, mas não podemos esquecer que nas zonas onde a reflorestação é mais difícil é porque o solo que existe é um solo de areia e a areia não tem matéria orgânica e é preciso fazer sempre uma preparação prévia para conseguirmos ter mais sucesso e mais rapidez no crescimento das árvores. É importante que se entenda que ninguém está preparado para responder a uma catástrofe destas dimensões e, portanto, há um saber acumulado daquilo que é a gestão, exploração do existente. Uma operação desta dimensão obriga sempre a estratégias múltiplas daquilo que é as técnicas de recuperação. E no caso concreto da nossa intervenção, ela é acompanhada sempre pelos técnicos do ICNF, que acompanham e definem aquilo que é também o tipo de técnicas e de plantas a utilizar, árvores a utilizar. Por outro lado, as próprias câmaras municipais hoje, com o seu departamento de espaços verdes, têm também um conhecimento atualizado desta nova realidade. Uma coisa é tratar do ambiente urbano, da poda das árvores das cidades, que tem determinado tipo de técnicas, determinado tipo de perfis, e agora estamos a preparar também conhecimento para que os nossos técnicos na área dos espaços verdes e sobretudo na área das engenharias florestais possam evoluir para um conhecimento aprofundado sobre isto. Existe naturalmente necessidade de criar mais conhecimento, mais divulgação, fazer campos abertos sobre boas práticas que têm sido feitas no território. Não é o único sítio em que temos de fazer replantação, há outros sítios no país, uns com mais sucesso do que outros, com a particularidade de serem areia, é mais o nosso caso, e portanto é muito importante que estas práticas se estendam a este território, aos outros municípios. O município de Pombal também quer intervir com um talhão próprio e, portanto, acho que é este espírito de informação, conhecimento e investigação que pode ainda melhorar bastante o desempenho daquilo que é o surgir do novo Pinhal de Leiria no futuro. Normalmente, quando nós temos um incêndio florestal, a maior parte das pessoas tem a perspectiva do que se destrói, da biodiversidade, dos animais, da vegetação e o impacto em geral. Mas existem outros impactos que acontecem após os incêndios
E esses impactos são locais, são impactos diretos, por exemplo, a destruição da vegetação, a alteração do solo pelo aumento da temperatura ou a alteração da biodiversidade no solo, por exemplo. Outros impactos indiretos que podem acontecer vêm no seguimento desses, por exemplo, o facto de não termos vegetação, que foi um impacto direto, faz com que o solo esteja menos protegido, mais suscetível à erosão. As partículas dos sedimentos do solo estão mais disponíveis, estão desagregadas do resto do solo e existe uma maior dificuldade, vamos dizer assim, em permitir a infiltração da água. Isto normalmente, estes efeitos, quando combinados, entre efeitos diretos e indiretos do solo, normalmente resulta nas seguintes consequências. Existe uma maior possibilidade de haver fenómenos erosivos e fenómenos erosivos de larga escala. E esses fenómenos podem acontecer no sítio em que ardeu, podem acontecer no local, na área circunscrita ao incêndio florestal, mas também podem acontecer jusante da área ardida. Por exemplo, eu tenho um solo mais sensível, eu perco o solo da minha área ardida, mas esse solo vai ser transportado para a próxima linha de água, o próximo rio, ou como temos este exemplo aqui, as cinzas e o solo que está à superfície, que agora está disponível para ser transportado, estará disponível para ter impactos noutro local, para além da área ardida, de uma forma geral. Esses sedimentos e esse transporte não traz só solo e nutrientes, traz também cinzas e outros constituintes tóxicos que podem ter implicações para a qualidade da água e para o tratamento da água. Nós, por acaso, estamos perto do local de colheita de água, de tratamento da água que vai distribuir água por esta zona. Portanto, este incêndio tem um risco acrescido exatamente por esta circunstância. Existem duas realidades. A realidade de países como os Estados Unidos ou a Galiza, que é mesmo aqui ao pé, mas que já tem este tipo de abordagem um bocadinho mais operacionalizada, diríamos assim, que é, podemos ter equipas de investigação que vão ao local, fazem o inventário, tentam verificar a severidade do impacto dos incêndios e tentam mais ou menos estimar quais são as áreas de maior risco. Claro que há características da área que são fundamentais. Se existe uma zona ardida, a montante de um rio, ou se existe uma zona ardida antes de uma infraestrutura de interesse, uma estrada, uma ponte, um sítio de recolha de água, uma fábrica, o que seja. E normalmente essas equipas são equipas treinadas e multidisciplinares que tentam averiguar todas essas questões, fazem um inventário, tentam verificar e fazer um mapeamento de risco da área ardida. E existe depois a outra parte que é a estimativa por modelos matemáticos, que é o que eu normalmente faço, que é eu recolho toda essa informação especializada a nível espacial e tento fazer estimativas onde é que os impactos vão ser superiores. Porquê? Diria que remontava ao ano 2017, onde em Portugal arderam 500 mil hectares. E em 500 mil hectares é muita área para nós averiguarmos e muitas equipas que teriam de ser formadas para tratar uma área tão grande. Nesse sentido, estes modelos e este tipo de tratamento, este tipo de análise por modelos e por análise espacial será provavelmente a melhor análise que nós poderíamos fazer para fazer prioridade às áreas mais sérias, as áreas que farão ou que expectavelmente produzirão maior erosão, são as áreas que deveríamos tratar em primeiro lugar, uma vez que queiramos tratar essas mesmas áreas para restauro e minimizar os impactos.
Esta é uma pergunta que nós, no projeto FEM e na Universidade de Aveiro, enquanto eu estava cá, tentámos resolver. Era uma questão que nos era sempre posta quando vínhamos ao campo, quando fazíamos algum apoio. E existe o que é realmente o que é o conhecimento geral da população e o que é realmente eficaz. Existe uma grande diferença e há uma grande dificuldade em passar esta informação. Nós fizemos uma meta-análise onde estudámos vários tratamentos feitos pelo mundo que pudessem mitigar estes efeitos, que vão desde tratamentos químicos, sementeira, barreiras, mulching, que é o acolchoado que nós vamos falar seguramente a seguir, ou até mistura de vários destes tratamentos em conjunto. E sem dúvida nenhuma, o tratamento mais eficaz é a colocação de mulching, ou seja, uma camada orgânica sobre o solo que permite substituir, ainda que seja temporariamente, a vegetação que foi perdida e permitir que a vegetação que está no banco de sementes nesse local possa crescer. Também verificámos efetivamente que não faz nenhum impedimento, até agora, nenhum dos estudos que nós averiguámos e estudos dedicados a essa questão, não acharam que o mulching comprometesse a recuperação natural da vegetação local. Agora, existem outras questões aqui. É muito comum aplicarem barreiras, porque é visível e é um tratamento de engenharia que as pessoas normalmente associam com declives elevados e que seria a melhor forma de tratar. Nós aqui, não estou a querer dizer que as barreiras não servem, têm um propósito, exatamente, mas que em termos de efetividade comparativamente ao mulching não são tão boas. E isto porquê? O mulching cobre a superfície, a fonte dos sedimentos. Uma barreira está jusante da área, o que significa que necessita que haja escoamento primeiro, que os sedimentos comecem a transportar e muitas vezes o que acontece é que a barreira tem uma capacidade de carga. E se essa capacidade não for renovada, não houver uma manutenção, não retirar os sedimentos para se poder acumular mais, essa barreira, quando estiver cheia, faz exatamente o mesmo de não estar lá, ou seja, passa água por cima e transporta os sedimentos para jusante. Portanto, eu percebo que visualmente seja muito mais razoável este tipo de prática e seja uma decisão fácil, mas há muita opção por aqui. Existe uma outra prática que surgiu penso que foi em 2010 com uma sugestão de rompimento da camada repelente na superfície do solo, que na altura foi sugerido, mas a investigação de base dessa metodologia, vou chamar assim, não era robusta o suficiente e foi provado mais tarde que não trazia eficiência nenhuma. E, no entanto, com muita frustração nossa, continuamos a ver, por mais que nós tentamos explicar que não serve e na verdade tem um impacto muito grande sobre uma área já sensível, com um solo sensível a seguir ao incêndio, que não tem eficiência e não está provada que traga nada de benéfico. No entanto, é muito barata de aplicar. E aqui temos as razões por qual muitas vezes se escolhe algumas medidas pelo seu valor e pela sua acessibilidade, porque os recursos são escassos no nosso país, mas na verdade, em termos de custo-benefício, o mulching ultrapassa qualquer uma delas, porque tu podes ir buscar resíduos orgânicos no limiar da área ardida, vais buscar resíduos locais, existe algum nível de economia circular, existem sítios,
países que usam outros tipos de materiais, como o palha, depende da disponibilidade, mas acho que era uma coisa que podia ser aplicada em Portugal e não é cara, não é cara. Foi sempre essa a nossa sugestão praticamente nos vários anos que temos trabalhado aqui. Por vezes pode não haver material suficiente, temos de complementar com outros materiais, mas existe também uma grande recolha de resíduos florestais para produção energética de biomassa. E nesse sentido existem já plataformas e sistemas que nos poderiam ajudar nessa questão exatamente. Agora, o que é necessário fazer é realmente um balanço entre esse investimento e depois as consequências que se pode notar ou o risco que pode representar essa área ardida. Agora, a nível operacional, creio que temos muito para fazer, mas se eu tivesse um terreno e tivesse essa possibilidade, a minha primeira opção seria exatamente depositar uma camada de resíduos orgânicos. Não temos de cobrir tudo, podemos dizer que entre 60% a 70% de cobertura do solo, que já traz benefícios imensos na redução. Eu estou a falar na ordem dos 90% de redução de sedimentos. Claro que em situação de eventos extremos pode não ser o suficiente, mas no período de um ano permite que os sedimentos se mantenham ali, os nutrientes se mantenham ali, não sejam arrastados, que de facto as primeiras plantas surjam e que comece a haver a recuperação natural do local. Agora, dependerá se será necessário alguma reflorestação ou não, porque depende depois quantas vezes essa área ardeu. Porque nós também temos um grande histórico de áreas ardidas com elevada recorrência. Eu fiz trabalho de campo aqui nesta zona desde 2007 e era praticamente ano sim, ano não, e se eu for ver o mapa de recorrência que está na outra publicação do FEM do mapa de risco, verificará que esta zona há locais que têm mais de uma recorrência superior menor que 10 anos neste caso, ou seja, o banco de sementes pode estar altamente comprometido, exatamente, dependendo da espécie, claro. Nós no projeto FEM, na altura, quando concebemos, idealizámos e fizemos um conjunto de infografias para chegar a outro público-alvo. E existem as infografias, mas também para os grandes gestores públicos, as principais entidades responsáveis do país para a gestão do pós-fogo em Portugal, existe um mapa, pelo menos, que lhes poderá ajudar a selecionar quais são as áreas de maior risco. Relativamente à questão dos tratamentos, qual é o mais aconselhado, também tentámos responder essa questão e fizemos um conjunto, um portfólio de informação de alguma forma, diria eu, suficiente para começar a fase de operacionalização desta questão em Portugal. No entanto, não é muito fácil em Portugal, devido a toda a dinâmica dos fogos florestais no país e quanto à responsabilidade política e a complexidade do problema, que é em grande parte social e é muito difícil de gerir. Agora, considerando o que é expectável a nível nacional de melhoria por exemplo, a nível das áreas naturais ou a nível do que será a futura lei do solo, diretiva do solo que será implementada, seria razoável que as entidades portuguesas começassem a trabalhar esta operacionalidade de forma que daqui a, diria eu, 6 anos aproximadamente, já
se possa antecipar algumas obrigatoriedades que serão feitas no âmbito destas diretivas.